Olá, galerinha, como estão? Espero que bem. Seguimos em afastamento social por causa desse invisível vírus que ainda hoje faz o mundo parar. Então, vamos fazer um trabalho de equipe, eu aqui na minha casa e você na sua, e vamos seguir nos estudos. O que vamos fazer na aula de hoje? Vamos precisar do livro volume 9, capítulo 17, e vamos precisar do caderno de aula para fazer alguns registros. A minha sugestão é, faça um esquema completo sobre o assunto de hoje, né, que vai facilitar os seus estudos. O assunto da bioaula de hoje é reino protoctista ou reino protista. Atualmente, vamos utilizar esse reino chamado protoctista, mas nada impede que a gente continue falando os protistas, tá? O que eu preciso de vocês é essa primeira pergunta. Esse reino protoctista, ele é classificado como reino polifilético. Pausa no nosso vídeo e vai lá para o seu livro. O que é polifilético? Então, vamos dar sequência. O reino protoctista, ele tem algumas características gerais. Então, como a gente já fez isso com relação às bactérias e aos vírus nos conteúdos passados, aqui os protistas são eucariontes, estão lembrados? Eucariontes, presença de membrana nuclear, são indivíduos que possuem seres unicelulares ou pluricelulares. Aqui hoje nós vamos estudar os protozoários que são unicelulares. E também dentro desse grupo, desse reino protista, eu posso ter representantes autótrofos e heterótrofos. Então, só para deixar bem claro, algas são autótrofas, algas são fotossintetizantes, elas são as principais responsáveis pela produção de oxigênio do planeta. Enquanto que os protozoários, né, são protistas heterótrofos, como nós, seres humanos, não produzem seu próprio alimento, então esses nós vamos dar uma ênfase principal em relação a doenças. Vamos então agora ficar somente com o assunto protozoários. Protozoários é um grupo de aproximadamente 35 mil espécies diferentes. Aonde nós podemos encontrá-los? Eles se encontram na água, então são habitat deles aquático, mar, rio, lago, poço onde tem terra úmida. Também podemos encontrar protozoários fazendo uma relação de mutualismo, que podem viver dentro de sistema digestório do tubo digestório de cupins, por exemplo. Outras espécies que é do nosso interesse de estudo também são parasitas. Então, um clássico que a gente tem é o Plasmodium, causador da malária. A gente vai ter o Toxoplasma, que causa a toxoplasmose, entre outros que na parte 2 a gente vai estudar mais a fundo. E também a gente tem muitas espécies que fazem parte do zooplâncton lá na água, né? São micro indivíduos. A pergunta é, então, vamos dar um stop nesse slide. Vá lá, procure o que é zooplâncton. Então, seguindo a forma de nutrição dos protozoários, todos os protozoários são heterotróficos ou heterótrofos. Isso quer dizer, não produzem seu próprio alimento. Como a gente viu, eles podem ter hábitos variados, como parasitas, predadores ou seres também decompositores. Lembro a vocês que a gente vai estudar principalmente os parasitas que são em humanos, tá? Como a gente tem as doenças que eu falei há pouco, a malária, nós vamos ter amebíase, doença de Chagas, entre outras. Essa é a parte 2 da nossa aula da semana que vem. Então, seguindo, eu gostaria que vocês desenhassem esse paramécio no seu caderno. O paramécio é um protozoário de vida livre. Você vai desenhar e vai escrever a legenda
com as seguintes estruturas: vacúolo digestivo, vacúolo pulsátil ou contrátil, macronúcleo, micronúcleo e cílios. Ao fazer esse desenho e colocar as partes, você vai procurar lá no livro. Então, aqui no livro, na página 21, você tem um desenho muito parecido com esse e você vai procurar as funções de cada uma dessas estruturas, ok? Dá um pause no vídeo e faça essa questão. Bom, agora falando um pouquinho da reprodução dos protozoários, a maioria deles faz reprodução assexuada. Isso quer dizer, como eles são unicelulares, geralmente a reprodução se dá por cisparidade ou bipartição. Tá? O indivíduo ali, por exemplo, as amebas ou uma giardia, uma única célula, ela vai se aproximando, vai ocorrer essa fusão da membrana plasmática, em que eles vão formar um oito e essas duas células se separam, ok? Então, a gente vai ter dois indivíduos geneticamente iguais. Outra forma de reprodução, nós temos a reprodução sexuada, onde aqui há troca de material genético e a forma mais comum aqui de reprodução deles é conjugação. Isso quer dizer, é a união parcial, então eles se aproximam um do outro, esses indivíduos emparelham e eles vão fazer o quê? Troca de material genético. O clássico dos exemplos que eu trouxe aqui é o paramécio. E temos um outro exemplo lá no livro, de um outro esquema também de conjugação do paramécio. Aí vão fazer o quê? Eles vão fazer a troca de material genético e os descendentes que surgirem serão geneticamente diferentes. Lembro a vocês que na reprodução sexuada é onde a gente encontra maior variabilidade genética. Nada impede que esse paramécio faça lá mais adiante a reprodução assexuada. Dando sequência então à nossa aula, sobre protozoários, eles têm uma classificação. O principal critério de classificação é a forma que eles se locomovem. Então, aqui eu trouxe nesse slide 4 grupos, 4 filos que nós vamos usar. O nosso livro vai ter mais 2. Eu trouxe apenas esses 4 que são os principais. E nós vamos estudá-los apenas os 4. Risópodes ou sarcodíneos, flagelados, ciliados e esporozoários. Tá? Para ficar mais claro, eu estou colocando aqui uma informação. Nós vamos fazer um quadro comparativo dos 4 e eu vou passar o slide para vocês verem na sequência. Ok, então aqui está o quadro que vocês vão produzir no seu caderno e vocês vão consultar o livro lá na página 24, perdão, da página 22 a 24, onde você vai ter o filo e vai colocar as formas de locomoção. Só para situá-los aqui, as principais formas de locomoção, ou vão ser flagelos, olha a dica, ou vão ser cílios, tem outra dica aqui. Então, os dois nomes que vão ser fáceis de ser encontrados. Ora, vão usar pseudópodes, grupo dos sarcodíneos, e depois, onde a gente vai ter os esporozoários, que vai ser ausente. Lá na forma de habitat, você vai colocar se eles são parasitas ou se eles têm vida livre. Essa vida livre você pode colocar simplesmente água, aquático, que aí a gente já tem lá no início dos slides os vários tipos de ambientes aquáticos, ok? E nos exemplos, você vem aqui pelo livro e vai procurar os nomes. Pode ser aportuguesado, por exemplo, o paramécium, que é um ciliado, paramécium, ou você vai aportuguesá-lo, colocar paramécio. Tá? E nós temos, entre outros, entamoeba, você vai ter giardia, tricomonas, toxoplasma, plasmodium, e aí você vai colocar os exemplos na terceira coluna, ok? Bom, ufa! Por hoje é isso. O assunto da nossa próxima aula vai ser sobre doenças causadas pelos protozoários aos humanos. Eu espero que você consiga fazer essa tarefa com êxito. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você vá lá para o meu e-mail, luciana.santini@murialdo.com.br, e eu ainda
pretendo fazer na semana que vem uma data, eu vou agendar para que a gente possa, se por eventualidade tiver alguma dúvida, eu possa resolver essas dúvidas com vocês, tá? Mas eu aviso. Beijos e fiquem bem.